Ô Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando. E o nosso assunto agora é turismo, com ênfase no turismo local. Está conosco o diretor-geral da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, o Rafael Carniel, que esteve recentemente em Cachoeira do Sul participando de um evento de inovação, onde foram debatidos rumos e caminhos aí para esse turismo local tão importante de ser difundido. Oi, Rafael, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar participando aqui, verificar a comunidade tão interessada, né, no desenvolvimento econômico, social a partir do turismo, né? E nós aqui na Secretaria de Estado estamos nos conectando aí com Cachoeira para poder construir esse futuro juntos, justamente com a intenção de desenvolver, né, inovações para o setor do turismo, né? Encontrar dentro das possibilidades quais seriam os caminhos para o desenvolvimento do turismo de Cachoeira, e nós, junto aos grupos, identificamos inúmeras potencialidades, né? Saíram projetos muito interessantes, né? Inclusive o projeto campeão do Estado Arroz, né? Trazendo então a questão das propriedades desse elemento que é tão emblemático aí na história de Cachoeira, né? Que dialoga muito com a cultura local em si, né? E, além de tudo, nós identificamos várias outras potencialidades, né? A Cachoeira hoje se encontra entre dois geoparques reconhecidos pela Unesco, né? Então, pode se tornar roteiro entre esses dois geoparques. Tem também, além do olivoturismo, da oportunidade de desenvolver o olivoturismo, também a produção de nosso pecan, que é um diferencial da região, né? A maior produtora aí da América Latina. Pois é, Rafael, e tu vens de uma trajetória muito de turismo também, tu és gramadense, já tem uma trajetória, uma caminhada em turismo, principalmente em regiões muito bem focadas nessa área. E tu estavas comentando agora que identificaram potencialidades para o turismo local. O que vocês identificaram nessas conversas? Bom, o Rio Grande do Sul ele tem um potencial muito grande, né, relacionado ao turismo de natureza, né, seja aventura, seja para relax, né, o turismo de contemplação em si, né, de descanso, e também gastronômico. E aí vai entrar o olivoturismo, o turismo ligado justamente também a parte de enoturismo e outras iguarias em si, né, e aspectos únicos aí gastronômicos que se encontram em cada região. Então, são três grandes forças do Rio Grande do Sul, né? Que nós vemos, né, que a Cachoeira, além de ter potenciais, tanto do desenvolvimento do seu turismo gastronômico a partir do que produz, né? Mesmo eu estava falando, né, o arroz, as nozes e as oliveiras, né, que se encontram aí em Cachoeira dão uma excelente combinação para um festival gastronômico, aproveitando os ativos né, acolhidos na cidade em si. Além de tudo, né, tem uma natureza rica, né, tem agora oportunidades de exploração do turismo de natureza, de aventura também, né, está numa rota, né, privilegiada, sobretudo porque, naturalmente, quando uma região turística começa a se desenvolver, ela vai ter primeiro um turismo de proximidade, ou seja, o turista vai ser o gaúcho, né, e mais provável que seja das cidades mais próximas, né? Só que no caso de Cachoeira, está tendo uma aceleração porque nós temos dois geoparques mundiais reconhecidos, um acima e outro abaixo de Cachoeira no mapa, né? E naturalmente Cachoeira pode se tornar uma rota, né? Existem duas rotas lógicas para esse turista, né? Uma é através de Cachoeira e outra não. Então é importante sempre entender o que vai trazer esse turista, que vai demorar talvez uma hora a mais para chegar, né? Entre a Quarta Colônia e Caçapava, né, digamos, né, o que vai fazer, vai provocar esse turista aí por Cachoeira? O que vai ter ali de único em Cachoeira que ele não vai encontrar em lugar nenhum além de Cachoeira? E vocês têm uma história riquíssima, né, propriedades aí de 1820, né, que foram construídas ainda, né, prévias à Revolução Farroupilha, né, histórias relacionadas aos heróis da Revolução Farroupilha e as histórias que aconteceram em si, né, durante a Revolução. Então, tem todo um potencial gigantesco, né? Inclusive na composição de rotas turísticas especiais aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Pois é, falando especificamente sobre a construção de rotas especiais, existe a possibilidade de Cachoeira integrar mais rotas, inclusive remetendo à época do Império, né, Rafael? Exatamente, né? Já está instituída, já existe, né?
a rota do Império Lusitano do Sul das Américas, né, que compõe aí as cidades com maior expressão da imigração portuguesa, açoriana em si, né, com patrimônio histórico, né, envolvido com isso. E por incrível que pareça, a Cachoeira não estava fazendo parte dessa rota, né, então nós já demos aqui já incluímos aqui um processo no sistema para inclusão da cidade de Cachoeira do Sul na rota, né, do Império Lusitano aí do Sul das Américas, né, e agora a próxima reunião que se tiver da rota, a Cachoeira já está, né, convocada a participar. E também, né, nós estamos vislumbrando aqui a criação da Rota Farroupilha, né, valorizando, né, instituindo oficialmente no estado, porque já se falava na questão da Rota Farroupilha em si, das cidades que foram berço da Revolução, tem histórias relacionadas à Revolução, e nós, então, estamos desenvolvendo esse produto oficialmente no estado do Rio Grande do Sul e, naturalmente, né, por toda a sua expressão histórica, a Cachoeira também vai fazer parte. Então, né, a gente vê aí grandes oportunidades também vinculadas a esse turismo mais cultural, né, desse turista que vem buscar não somente a contemplação e a gastronomia, mas também o aprendizado, né, que hoje em dia também, né, essa questão das histórias únicas, né, elas fazem muita diferença, né, isso se torna inesquecível na jornada do visitante. Rafael, vou te pedir para abordar, até para que o nosso telespectador entenda melhor, como é que são essas duas rotas turísticas as quais Cachoeira vai passar a fazer parte, tanto a do Império Lusitano, tanto a Farroupilha. Explica para a gente um pouquinho sobre elas. Então, as rotas turísticas, via de regra, elas são objetos, produtos de divulgação em si, né? Quando nós vamos para feiras, workshops em si, ou mesmo geração de conteúdo, geração de material nos portais oficiais do Estado, falando sobre essas cidades, né, que compõem essas rotas. Naturalmente, o que cada uma oferece, né, como se deslocar entre elas, em quanto tempo se faz uma rota completa, como é que se pode ter uma experiência dessa rota em pequenas, né, jornadas. Naturalmente, a gente sabe que o turista gaúcho, que talvez vai ter interesse em aprender sobre a Revolução Farroupilha, ele talvez não vai ter 10 dias para dedicar à rota, né? Ele vai talvez ter um final de semana, um feriadão, enfim. Então ele faz, por exemplo, uma cidade, duas, três, né, num feriado no final de semana e pode prosseguir numa próxima semana. Então a rota, na verdade, hoje ela é muito democrática. O importante é nós inventariarmos, né, e identificarmos, né, esses potenciais, essas histórias, né, poder apresentar para o turista o que ele pode encontrar e como ele vai somando os pedaços da história a partir desses locais, né? Então, naturalmente, isso traz um turista interessado, sobretudo em história, né? E que vai também estar consumindo os produtos locais, a gastronomia local, tendo contato com as pessoas, comprando no comércio local. E, naturalmente, essas duas rotas, elas trabalham justamente com a questão da cultura portuguesa, né? As construções em estilo colonial, a imigração açoriana, o legado desses povos no Rio Grande do Sul, né? Então ele traz toda essa temática, né? E junta esses municípios que se identificam por essa temática e da mesma maneira o cenário Farroupilha também, né? Então ele conta uma história, a Revolução Farroupilha ela tem uma história com início, meio e fim, né? E um legado. Então naturalmente, né, a nossa ideia é apresentar, né, para o turista onde ele encontra os pedaços dessa história, né? E instigar esse turista a descobrir, a desenvolver cada vez mais esse interesse pela sua origem, sua tradição, enfim, né? Então, vira um objeto de divulgação do estado do Rio Grande do Sul. A rota, enfim, ela se institucionaliza e se torna um produto turístico do estado. Só para encerrar, te perguntar, já tem data para essa inclusão nessas rotas, Rafael? Então, nós estamos agora fazendo a tramitação, né, para a inclusão nas rotas. Naturalmente envolve a questão da formalização das reuniões e tudo mais. A Rota Farroupilha é provavelmente um objeto de lançamento ainda no segundo semestre desse ano, né? A Rota Lusitana ela já está em andamento, né? E a inclusão ela deve acontecer agora nas próximas semanas, né? Então não temos ainda uma data marcada, né? Mas tem algumas tramitações que precisam ser feitas em si para que a gente possa anunciar então a composição aí de Cachoeira na Rota Imperial Lusitana aí do Sul das Américas, mas vai ser em breve, isso com certeza. Rafael, muito obrigado por nos atender, muito obrigado pelos esclarecimentos e sucesso aí nos trabalhos da Secretaria.
Muito obrigado. Deixo aqui já o abraço do nosso secretário Wilson Kovac, enfim, né, e colocando também o time da Secretaria de Turismo à disposição, né, para que a gente possa construir juntos esse grande destino que nós vislumbramos em Cachoeira do Sul. Rafael, mais uma vez, obrigado. E é isso, Daniel. Nós conversamos com o diretor-geral da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, o Rafael Carniel, que nos trouxe esses esclarecimentos sobre essas duas rotas turísticas as quais Cachoeira do Sul vai passar a integrar. De momento era isso, voltamos contigo para o estúdio.